Agora, Guarujá FM Entrevista. 10h18, começando mais um Guarujá FM Entrevista, Lúcia Costa. Bom, hoje estamos aqui com a prefeita em exercício, Aldre Cleis. Aldre, obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui conosco. Olha, uma delícia estar aqui com vocês, sabe que a gente... o dia a dia, a gente fica aqui preocupado, né, com a cidade. Tô aqui nas mensagens e muitas vezes quando a gente sai para dar uma entrevista, eu fico angustiada em deixar o trabalho. Mas é importante também fazer esse exercício de que estar aqui também é importante para a população, porque a gente está fazendo uma prestação de contas, gerando uma boa informação, fazendo com que mais pessoas tenham contato com tudo aquilo que está sendo realizado. Então eu só tenho que agradecer ao convite e estou à disposição para qualquer pergunta aqui de vocês e também daqueles que quiserem enviar. Eu ia até falar sobre isso, como sempre, vocês que estão aí do outro lado, quiserem mandar alguma pergunta aqui para a Aldre, fica à vontade, algo ligado ao que vocês quiserem e principalmente a educação também. Mas, antes da gente chegar nisso, vamos falar do governador. Hoje eu fiz uma entrevista agora há pouco com o governador Tarcísio de Freitas, que vai fazer algumas entregas aqui na cidade. Ontem ontem a esposa dele, né, a primeira-dama, também esteve por aqui. E vamos falar um pouquinho sobre isso, essa proximidade que o governador tem, né, e a primeira-dama com a Baixada Santista, com Santos especialmente, é muito bom, né? Olha, nós ontem estávamos na carreta Caminho da Capacitação, que é uma parceria do governo do estado com os municípios. E em Santos, as portas aqui abertas para tudo que é bom e produtivo para a nossa população. E essas carretas, elas estão ali no Sambódromo há alguns dias, uma carreta funcionando para cursos de panificação e outro para beleza. E assim, são carretas extraordinárias que têm uma estrutura para receber os moradores ali do entorno, profissionais de excelência e que assim ficaram apaixonados por tudo que viveram, sentiram e já estão transformados. Ontem a primeira-dama do estado e presidente do Fundo Social de Solidariedade do estado de São Paulo, Cristiane Freitas, esteve lá com a gente e assim, o quanto a gente sente o amor da Cristiane por esse projeto, que ela sonhou lá atrás e conseguiu concretizar e levar para muitos municípios do estado de São Paulo. E Santos foi contemplada por ter a estrutura para receber e também essa receptividade que tanto o governador como a Cristiane, eles sentiram no ato de fazer essa parceria. E assim, a gente fica muito feliz. Ontem saí de lá da Zona Noroeste 10 horas da noite, mas transbordando de alegria, né? De sentir o quanto foi produtiva essa ação. E lógico, a carreta ela vai embora, mas depois ela volta, né? Porque o pessoal lá não queria que a carreta fosse embora, não. Mas dentro disso, é importante falar e salientar que a cidade de Santos, ela tem em suas vilas criativas justamente esse ar do empreender, o ar do produzir, do ensinar, do capacitar. Então, isso tem sido muito importante para a cidade de Santos, porque anualmente Santos, ela capacita, transforma mais de 5.000 vidas que passam por essas vilas criativas, entendendo que sim, é importante conhecer, aprender. Eu falo que a vida, né, são 3 pilares. Um é o sonhar, o que você quer, onde você deseja chegar. Esse é um pilar importante. Mas se você ficar parado só esperando, você fica só no plano dos sonhos. Sim. Então você tem que buscar o conhecimento técnico, aquilo que vai realmente fazer você sair do plano dos sonhos. Então, identificar no seu território onde eu tenho a oportunidade de aprender. E a Vila Criativa é uma grande porta aberta para o mundo realmente das oportunidades, do trabalho, do empreender, aquilo que você quer fazer dentro da sua casa, ou se você quiser buscar um trabalho, você
estará capacitado para assim realizar, né? E o terceiro pilar é o amor. Então, quando você coloca o amor em tudo que você faz, nas etapas que você deseja na sua vida, as pessoas sentem e aí você é um sucesso. Então, a gente só tem que agradecer a parceria do Estado de São Paulo no sentido das carretas e tantas outras questões que o governador Tarcísio de Freitas está trazendo, porque ele está muito presente, Sim, não só em Santos, mas em toda a Baixada Santista durante todo o seu mandato. E, Audrey, falando em amor, vamos falar em educação, né? Porque isso. nada é mais profundo, eu acho, do que você construir, né, a vida de uma pessoa, e você constrói literalmente pela educação. Aqui em Santos nós temos muitas modificações nas escolas municipais da cidade. Vamos falar também sobre o Instituto Federal ali no Parque Tecnológico, Muito que também bom. é uma coisa muito interessante, né? Fala um pouco sobre. Olha, quando eu tenho uma trajetória que tem como meio base, né, a educação. Então, eu sou formada em jornalismo, direito e tenho as minhas especializações em educação. Lá atrás, em 2013, eu tive a oportunidade de trabalhar muito na educação, de 2013 a 2016, depois que eu fui para a vereança, né? Então, 2 mandatos como vereadora, presidente da comissão de educação, que fiz questão, presidente da comissão que instituí e como projeto de lei virou lei na nossa cidade, da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência, que ali tem esse link direto. Então, durante o meu mandato como vereadora, trabalhei muito para que a educação conseguisse se desenvolver mais e também para a questão das pessoas com deficiência. Inclusive, a primeira lei que torna o laudo permanente para as pessoas com deficiência em relação ao transtorno do espectro autista e síndrome de Down no estado de São Paulo é minha, né? Então, e construída com pessoas que tinham essa dificuldade de ter um profissional de apoio dentro da sala de aula, porque dependiam do laudo, né? Então, transformando esse laudo em permanente, o que aconteceu? Livrou essas pessoas dessa angústia, né? As mães dessa angústia. E um ano como secretária de Desenvolvimento Social, até chegar a vice-prefeita e secretária de Educação. E lá atrás, em 2025, quando a gente assume, a gente cria um grande programa que é o PIPA. O PIPA, o que ele diz? Então, a gente tem aí como um ato simbólico a pipa, né, que é o voar alto, e a educação precisa voar alto sempre, e a gente entende que ali, o primeiro P, é a valorização dos nossos profissionais da educação e dos nossos professores. O I vem para uma melhoria na infraestrutura. O próximo P é o pertencimento das famílias em relação ao ato de estar na escola, entender que a família ela é importante para a escola. E o A, que é a alfabetização na idade certa. Então, a gente tem uma linha que é a condutora, que segue, sim, a Base Nacional Comum Curricular, que todos os municípios devem seguir, mas a gente tem um currículo santista. Então, todos esses documentos estão integrados, eles estão linkados, conectados, para que a gente dê à sociedade realmente a educação, a qualidade que todos merecem. Entendendo isso, no ano passado nós fizemos uma reclassificação dos nossos professores com escalonamento para que os salários dos nossos professores, ao chegar em 2028, que a gente tem aí uma base, né, salarial que passa de R$8.000. Então, foi uma valorização em relação a isso. A promoção que a gente cuidou dos nossos professores adjuntos para professor de educação básica, só neste ano serão promovidos mais de 300 professores, para que eles também tenham uma melhora na sua condição salarial. E essas promoções vão continuar, assim como a promoção dos especialistas também, que ali é a equipe gestora, né? Então, o diretor, o orientador educacional, o assistente de direção, para que a gente olhe para essa equipe e diga, vocês são os especialistas e o comando dessa escola.
né? Então, agora a gente passa para a infraestrutura das escolas. Sim. Só neste ano nós entregamos 6 prédios, seja o prédio reformado inteiramente ou novas escolas, como a UME Edson Arantes do Nascimento, ali na Ana Costa, que era o antigo Marza, um prédio que estava ali, né, esquecido, e nós fizemos... totalmente construído, né? Então, ali tem a UME Edson, a UME Irmã Maria Dolores, a UME Padre Valdemar, a UME Dino Bueno, que ocupou o prédio que era o Cleóbulo, que era do Estado, que estava abandonado ali no Canal 3. Hoje é uma escola que é referência, né? O Centro de Atividades Integradas, que fica ali ao lado da Arena, que também estava fechado, entregamos onde permite a nossa jornada ampliada. A gente oferta hoje 75% das vagas em período integral. Isso é muito importante falar. Importante a gente falar sobre isso também, sobre a evasão escolar, né? Tem mudado muito, né, a vida das Por crianças. isso que quanto mais trouxermos essas crianças para as atividades durante o dia inteiro, a gente evita que esse adolescente saia e escape para outros fins. Que o que nós queremos é ele dentro da educação, dentro das atividades que a gente oferta, né? E todos os territórios como uma grande cidade educadora, realmente. Então, a gente fica muito feliz por todo esse processo, e não são só essas escolas que foram entregues. Nós estamos com intervenções nas 86 unidades municipais de educação. Nós fechamos o ano de 2025 com 100% das escolas climatizadas. Somente 2% dos municípios brasileiros aqui no nosso país chegaram a essa condição de 100% das escolas municipais climatizadas. E muda a vida do aluno, Muda a vida do aluno, muda a vida do profissional que está lá, muda a vida do professor que está lá. Importante dizer, sim, hoje a gente pode ter um problema no ar-condicionado da escola tal, mas estaremos lá porque a gente tem um contrato de manutenção, um contrato de instalação e manutenção para esses aparelhos. Então, Santos conquistou algo que garante a funcionalidade das unidades de forma plena, sem a preocupação dessa questão administrativa. Lógico, nós temos no dia a dia, ele é muito complexo, ele é muito rápido, mas o que importa é que nós estaremos lá entendendo qual é o problema para que a intervenção aconteça de imediato. Basicamente o que você está dizendo, Aldra, é que esse trâmite aí administrativo, ele, por exemplo, hoje queimou o ar-condicionado da escola X. Você não consegue amanhã consertar esse... Mas a diretora já consegue de imediato, no aplicativo que ela tem, já acionar a empresa, porque tudo é monitorado via aplicativo. Ela consegue já se comunicar com a empresa é acionada e vai de imediato. Então, vai olhar qual é o problema, entender se uma peça que precisa ser trocada ou se é o aparelho que realmente precisa ser trocado. Se for o aparelho, já a empresa que nós temos de instalação de aparelhos, ela vai, então pega uma peça e já instala um novo aparelho. Então, assim, a cidade de Santos, ela trabalhou, planejou para chegar até esse ponto. Então, o que nos deixa muito tranquilos. Mas nada disso terá importância se nós não conquistarmos a excelência em relação ao aprendizado. Sim. Então, quando a gente fala do PIPA e a gente olha essa ordem, lá o A, quando ele fecha a palavra, não é porque ele é o último a ter importância, não, mas é porque ele faz parte de todo esse contexto. Então, a alfabetização na idade certa, para a gente, é a prioridade. As crianças, elas precisam chegar ao 3º ano do Fundamental 1, sabendo ler e escrever. Então, quando eu chego e me reúno com a equipe, a gente faz um grande estudo, uma prova diagnóstica, para que a gente entendesse o grau ali que nós estávamos em relação à defasagem desse aluno. Houve sim uma preocupação, mas a intervenção de forma imediata. Eu não vou sossegar enquanto a gente não chegar a esse grau. E aí, eu não posso aqui culpabilizar um só segmento.
todos nós fazemos parte disso. Então, nós intensificamos as formações em relação aos nossos professores, estamos intensificando a participação da família para compreender que, sim, é importante que a criança vá à escola, é importante que a criança frequente a escola, é importante que as famílias entendam o que o aluno está aprendendo e como esse aluno deve ser orientado dentro também dos seus lares. Porque não adianta somente o trabalho acontecer dentro da escola. Esse trabalho precisa extrapolar os muros das escolas. A família precisa voltar a se preocupar. Não é delegar somente a obrigação à escola. E aí entra isso, né? A família dentro da escola, você levando eles para dentro da escola também para fazer atividades ou tá ali a par do que está acontecendo, muda um pouco, né? A visão dessa mãe, desse pai, de como é feito todo o trabalho e por que eles precisam continuar, né? Muda absolutamente tudo. Nós estamos resgatando o que lá atrás nós fizemos quando eu estava na Secretaria de Educação em 2013, o grupo articulador do fortalecimento dos conselhos de escola. Os conselhos de escola, eles têm uma importância tão real e tão forte para as comunidades escolares que eles transformam a vida de quem está lá. Se bem direcionado, bem orientado, sabendo qual é a função técnica do conselho de escola, a gente consegue transformar aquela comunidade. Então, o que a gente pretende com esse grupo que se chama GAFSE? Fazer com que as famílias, os funcionários, os professores que participam deste conselho de escola, que está em todas as 86 unidades, que eles estejam mais ao nosso lado e que essa técnica seja passada, que ele volte para a sua escola e reverbere a boa intenção, a boa informação. Eu creio muito que a escola é a raiz de um território. Quando a gente tem coisas boas em evolução dentro da unidade, essas raízes, elas vão nutrir todos aqueles que estão em volta. Não tem como ser diferente. Se nós cuidarmos da escola, nós vamos cuidar da cidade, nós vamos cuidar de um estado, nós vamos cuidar de um país. Eu digo que o nosso refrão, enquanto sociedade, ele deve ser um só. Educação tem que ser de qualidade e é prioridade. E todos precisam estar nesse refrão. Vamos falar então, já aproveitando esse assunto, falar do Instituto Federal do Parque Tecnológico, já está quase em andamento aí, né, Audrey? E vai ser fantástico também, né? Bárbaro. Então, a gente entende a educação não só como a educação básica, aquela que obrigatoriamente vai dos 4 anos de idade, do ingresso dessa criança, até o ensino médio. Aqui, aproveitando, desde o ano passado, nós estamos fortalecendo a educação de jovens e adultos. Você que tem mais de 15 anos de idade, não terminou o seu estudo, por favor, procure uma unidade municipal de educação. Se informe. Não tem data, é o ano inteiro. Volte a estudar. Imagina. Com estudo já está difícil. Exatamente. Sem estudo, fica mais ainda. E você pode ter essa oportunidade em qualquer unidade municipal de educação. Basta se informar, volte a estudar. E aí, com isso, a gente fala aqui do que nós queremos enquanto cidade. Se nós acreditamos, ao lado do prefeito Rogério, que educação é prioridade, a educação ela precisa ocupar todos os territórios. E o Parque Tecnológico, para a gente, ele é muito importante. E desde o ano passado, a gente invadiu o Parque Tecnológico com a educação. Nós temos um programa que se chama Santos Jovem Doutor. Ele é da Rede Municipal de Educação. E nós colocamos o programa dentro do Parque Tecnológico. Hoje a gente está falando de quase 700 alunos conhecendo, vivendo e trocando experiências dentro do Parque Tecnológico. A gente está falando de um núcleo de educação de relação étnico-racial que nós colocamos no ano passado dentro do Parque Tecnológico, que faz formações, desenvolvimento e leva para as nossas escolas a boa informação, fazendo com que a gente tenha mais orientação e informação sobre a questão do racismo e preconceito.
A gente está falando que a gente levou para o Parque Tecnológico o Instituto Federal de São Paulo. São 600 alunos a partir do ano que vem. Vestibulinho já está aí, prestes nas nossas portas, batendo segundo semestre. Vestibulinho já para os alunos que estão saindo do ensino fundamental para entrar no ensino médio e ter lá no Parque Tecnológico a opção de fazer um curso técnico, né? E para sair já para o mercado de trabalho. Lá serão 600 alunos. Para além disso, já começa agora em julho um curso técnico que foge do ensino médio, mas que já abraça aí alunos que estejam tanto no ensino médio ou que já passaram do ensino médio, para que a gente tenha uma formação mais profissional. E eles estão ocupando lá o primeiro e segundo andar do Parque Tecnológico. E não para por aí, hein? Não para por aí. Porque toda aquela área que fica ao lado do mercado municipal, que foi revitalizado, entregue, nós estamos lá com vários eventos acontecendo no mercado municipal, mas não bastava só entregar o mercado municipal. Então, o prefeito Rogério Santos, junto, logicamente, com toda a nossa equipe, pensamos numa grande estratégia de revitalização de todo aquele entorno. Então, o Instituto Federal de São Paulo vai ocupar todo aquele pedaço onde era o Bom Prato, que foi mudado para a Rua General Câmara. O Instituto Federal vai ocupar todo aquele prédio com 1.400 alunos diariamente. Como que está esse processo? Agora, o prédio toda a parte documental já está ok. O Instituto Federal agora está elaborando o projeto arquitetônico e executivo. Logo após essa fase, que deve seguir até meados de julho, entra na fase do processo licitatório para que toda a obra seja feita e aquele espaço revitalizado, que já chega com a revitalização de toda a bacia do mercado e a instalação também de uma base da Polícia Militar naquele entorno. Então, não é só revitalizar espaço, mas sim transformar milhares de vidas. A gente vai pro break, mas antes disso, deixa eu dar um bom dia aqui pro nosso diretor Tuca Júnior, que veio aqui especialmente ver a nossa convidada. Bom dia. Com certeza, a nossa querida prefeita Audrey. Tudo bem, Audrey? Que satisfação. Meu amor. Já tava com saudade de você. Mas você também me abandonou, né? Ai. Eu tô brincando. A Audrey é muito querida, muito amiga e é uma colega de trabalho também. E a gente fica muito contente em ver você atuando aí na parte política, fazendo a diferença, que é o mais importante, né, Audrey? E eu vou deixar uma pergunta para você pro próximo bloco, aí você e a Lúcia te cobra. E a Audrey, candidata a deputada, esqueceu esse projeto, o Audrey? Boa pergunta, porque você teria grandes chances agora, né? Eu sei que nesse momento parece até um sacrifício que você está fazendo em favor da população santista, e a gente até entende isso, mas eu quero saber como é que fica o futuro político da Audrey. Eu quero dizer que o Álvaro Júnior disse aqui que é pra gente continuar, se ele falou tá falado, então... Então vamos que vamos. Então já responda a nossa diretora. É uma alegria estar ao seu lado, muito obrigada. Tenho assim admiração pelo seu trabalho. Obrigado, porque querido. você invade a alma da população, e quando a gente faz isso, a gente está no caminho certo, porque a gente tem lógico, a linguagem técnica, ela é muito importante, mas quando você fala com o povo, aí você faz a diferença. Não tem. E é isso que a gente tem na nossa raiz. É verdade. Minha família é essa raiz. No jornalismo me fortaleceu muito, e quando eu vou para a política, as pessoas falam: nossa, Audrey, mas você tem um jeito diferente de lidar, você não fala. Eu falo a voz do povo. É isso, né? Eu sou isso, né? Eu vou para tudo quanto que é lugar, eu tô na população. E aí eu vou para sua pergunta: por que a Audrey, por que eu não saí, né? Teria a opção de ter... eu continuaria como vice-prefeita. Lógico. Eu só não poderia estar numa pasta como ordenadora de despesas, né? Então eu não poderia estar como secretária de educação ou qualquer outra secretaria, e nem assumir o cargo de prefeita se prefeito tivesse, né, que sair.
se eu fosse para a escolha de estar como pré-candidata a deputada. Então, tive sim essa opção, estava muito forte na minha vida. As pesquisas apontavam sim o meu nome Uma grande como um dos possibilidade, primeiros, verdade, né, não na tenho região. dúvida. Fico extremamente feliz com essa condição. Sou grata porque eu trabalhei muito para chegar até aqui, né? Eu não caí de paraquedas. Verdade, Audrey. A minha vida é trabalho. Eu trabalho 24 horas. 24 horas. Não é mentira, não, porque eu durmo com esse telefone na minha orelha, né? Porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa e eu não escutar o telefone. Um não, dois, né? São dois. São dois. Por falta de um, tem dois. Então, isso é compromisso. Compromisso com a população. Entendi, Audrey. Então, quando eu tive que fazer essa decisão, o prefeito Rogério, ele me chama e diz: Audrey, você é muito importante, pense muito bem sobre isso. E eu falei: prefeito, eu vou pensar, né? Porque você fica com o coração mexido, porque você tem uma pesquisa apontando que a população quer você em uma outra situação, representando, esfera, né, de forma mais ampla, vamos dizer assim, né, para os 9 municípios da região da Baixada Santista. Por tudo que você já fez, por tudo que você já percorreu e pelas políticas públicas que você já criou. E aí, por outro lado, você tem uma população você tem aqui 430 mil habitantes que te escolheu para você estar como vice-prefeita da sua cidade. E aí você fala: meu Deus, e agora? Só que pesou muito na minha decisão o compromisso com a minha população. Tenho um amor muito grande pela região metropolitana da Baixada Santista. Eu me sinto, no meu coração... Uma cidadã da Baixada Santista, Eu tenho meu coração de Peruíbe, Bertioga. Sim. Não tenho, eu amo a região, até porque eu conheço essa região de A a Z de ZA, né? Em cada cantinho, como jornalista. E como vereadora também, que fiquei por 2 mandatos. Porque eu assumi a presidência da União dos Vereadores da Baixada Santista e tive essa função de percorrer todos os municípios. A primeira mulher a assumir essa função. A Alvesb, né? A Alvebs. Mas me pesou muito isso, me pesou muito, e eu disse: não, eu vou honrar meu compromisso. Eu fui eleita para estar como vice-prefeita até 2028. E eu vou honrar meu compromisso, porque senão você fica pulando, né? Ali, ó, pula de não termina nada. Então, você foi eleita para uma situação, siga até o final daquela situação, né? Não importa o resultado final. Você está lá honrando o seu compromisso. Pelo menos você ficou, né? Eu acho que é isso. Então, pesou muito isso e a população gostou muito que fiquei. E olha só tudo que aconteceu. Olha tudo que aconteceu, porque essa decisão foi tomada antes do prefeito Rogério se afastar, né? Ter que se afastar pela questão da doença, né? Algo muito sério que está acontecendo na vida dele, mas que ele está superando, está com muita força, tem muita fé. E eu acredito que ele vai voltar rápido, vai voltar logo. Eu já estou há 4 semanas como prefeita em exercício, mas olha só a minha decisão lá atrás. Tava conversando conversando com o prefeito Rogério esses dias, anteontem, e ele falou: olha só como Deus pesou no seu coração, né? E foi justamente isso. Hoje estou como prefeita em exercício e sigo firme, forte, porque sei o caminho que foi para chegar até aqui, né? Então, lógico, temos as dificuldades, temos os desafios, temos muitas questões a desbravar, né? Mas fugir do trabalho eu não fujo. Eu fugir da onde está acontecendo, sabe, o perrengue, eu tô lá. E a gente vai encontrar a solução. Então, é com esse sentimento que eu sigo. Então, eu tô com meu coração muito bem resolvido. Eu tô muito feliz de ter ficado, muito feliz de ter feito essa opção de honrar meu compromisso até o final. Então, até 2028, eu estou como vice-prefeita da nossa cidade, agora como prefeita em exercício, mas com muito orgulho, com muito orgulho. Muitas vezes as pessoas diminuem o cargo de vice-prefeito, vice-prefeita. Verdade. Mas diminuem porque muitas vezes aquela pessoa não sabe a importância da sua função. Exatamente. E eu faço questão de falar para todo mundo.
Você elegeu o prefeito e eu aqui, no caso, a vice-prefeita. Então, os dois têm um compromisso de honrar o seu trabalho com a população. Então, eu faço questão, sim, de falar. Tenho muito orgulho de estar como vice-prefeita, de trabalhar pela minha população, entender a minha função e de estar lá ao lado de todos. Eu só posso desejar a você muito sucesso. Desejo também ao prefeito Rogério Santos um pronto restabelecimento, porque eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele tem os seus acertos, tem os seus erros, mas ele, principalmente, como ser humano, é uma pessoa ímpar. E quem não tem, né? Não, todos nós, é evidente, todos nós temos. E para Santos, eu só posso dizer para toda a cidade de Santos que vocês têm uma mulher forte, determinada, trabalhadora, né, à frente da prefeitura, que não vai decepcionar vocês. Isso eu tenho certeza absoluta, conhecendo você, conhecendo o seu passado. Agradecer a Lúcia, agradecer ao Álvaro, agradecer ao Hermínio Matos, que é diretor do Grupo Rampazzo e diretor da Pérola, que também está aqui. Obrigado, Hermínio. E a todo cidadão santista. Podem acreditar, eu vou chamar ela de moça porque ela é tão novinha, tão bonita. Essa moça faz a diferença e vocês santistas vão sentir isso. Obrigado, viu, Aldrey, mais uma vez. Só para encerrar aqui, dentro do teu contexto... Desculpe. Dentro do teu contexto, sabe que as pessoas me perguntaram, me questionaram algumas, né? Mas você vai preferir ficar como vice-prefeita do que a chance de estar... As pessoas não entendem, né? Às vezes não entendem o compromisso, o amor pela cidade, né? Pelo povo, né? Isso, eu falei, pois essa é a decisão... É a grande... Que é pela população. Exatamente. As pessoas às vezes não compreendem isso e eu espero que você que esteja ouvindo aí a Guarujá FM entenda e compreenda o que essa grande mulher que está à frente da Prefeitura de Santos está querendo mostrar para vocês. Ela é isso aí mesmo, né? Não é no ar, não. Isso é fora do ar. No ar, a Aldrey é sempre a mesma pessoa e é sempre um prazer gozar da sua amizade. Obrigado, viu, Aldrey? Obrigada. Sucesso, muito sucesso na sua vida, viu? E que você também, continue essa pessoa que é nossa, né? Que é acessível. Então, isso é muito bom. Parabéns e pela boa informação que você gera. E o Grupo Rampazzo, Rádio Guarujá FM, Rádio Pérola, sempre à sua disposição, aberto. E o programa Tucajuru na TV, também na ISTV, aberto para você. Estou muito feliz de estar aqui. Grande abraço, aqui. querida. Obrigada. Fique com Deus. Você Lúcia, também. Obrigado. Continue aí, Lúcia. Imagina. Vamos pro break e a gente volta daqui a pouquinho? Lúcia, se você quiser já... Posso? Ele tá deixando eu falar, viu? Eu tenho que entregar às 11 antes das 11. Eu tenho que fazer 2 breaks. Mas tá bonzinho, né? Tá bonzinho Né? hoje, mas eu não posso deixar de falar, o Tuca que falou tão bem sobre essa sua trajetória política e sobre as mulheres também. Eu não posso deixar você ir embora antes de falar sobre todos os projetos e todas as conquistas que você teve aqui na cidade. E tenho certeza que conseguiria também de outra forma, mas vamos falar aqui de Santos, sobre as mulheres, né, Álvaro? Olha, ele falou que tem até às 11, então ele pediu para eu falar sobre as mulheres, agora a gente vai ficar aqui até 11 da noite. Eu não falei qual 11, né, cara? Não deixei claro. 11, então vamos falar até... Olha, eu vou começar do mais recente para o que a gente já construiu de política pública na cidade em relação às nossas mulheres. A gente, município de Santos, foi o escolhido pelo governo do estado para que a gente implantasse o boletim de ocorrência integrado. O que foi isso? Foi este ano que aconteceu e o boletim de ocorrência integrado é uma ferramenta a mais que não deixa nenhum homem que pratica uma violência contra a mulher escapar. Porque, Aldrey, antes... Aldrey, não é o homem que pratica, é o covarde que pratica. É isso aí. Tá? É isso homem aí. que é homem não pratica um ato como esse. Lembre-se sempre disso. Exatamente. O criminoso. Um covarde mesmo. O cara é um covarde. Desculpa, mas não é como você disse, né? A gente fala a língua do povo. Um cara que se dispõe a fazer isso com uma mulher, ele não é homem, ele é um covarde. E parece que isso se naturalizou tanto, né? E que a gente não pode deixar. Tão banal, né? E o que é o boletim de ocorrência integrado? Quando uma mulher, antes dessa iniciativa do governo do estado, ela era agredida e chamava a polícia militar
para fazer o registro da ocorrência, se o homem não estivesse mais lá, então fugiu o flagrante, essa mulher, ela tinha que procurar uma delegacia de polícia para fazer o registro dessa ocorrência. Nós sabemos da dificuldade em relação ainda das delegacias femininas, né, da mulher, em todo o estado, em todo o Brasil. Santos é a única cidade que tem aí uma delegacia 24 horas em defesa da mulher. Estamos percorrendo outras para que a gente tenha, mas aí a mulher não ia. Por quê? No dia seguinte, a vida tá difícil, não consegue Muito acessar. medo também, né? O que acontecia? Subnotificação. Então, esse cara passava. Agora não mais. Quando a mulher vai até o local, quando a polícia vai até o local, o homem fugiu do local, a polícia militar faz a ocorrência e esse boletim já integra ao sistema da Polícia Civil. Então, esse cara, ele já fica com a ficha suja. Ele não se livra mais. Então, é muito bom que as pessoas escutem isso, né? Então, bateu, vai ficar com a ficha suja sim, mesmo que tenha fugido. Então, em alguma ocorrência que ele seja flagrado ou que ele passe, a ficha dele estará lá suja, né? Então, a gente comemorou, logicamente, essa questão. Por que Santos foi escolhida para ter esse sistema, a primeira cidade no estado? Porque ela já contempla todas as políticas públicas que são diretrizes que seguimos de âmbito nacional e estadual para que o município tenha os serviços ofertados. Como vereadora, eu instituí um programa que é o Respeitar, por exemplo. O programa Respeitar, ele visa interromper o ciclo da agressão. Não sei se todos sabem, mas quando a gente fala de violência doméstica, até chegar no feminicídio, a gente tem um círculo que se chama lua de mel. Então, o homem começa a agredir com xingamentos, a questão da violência patrimonial, psicológica, né? Ele começa. A mulher, ela tem um alerta, ela faz o boletim de ocorrência, mas ele ainda está naquele início. Então, ele vem, pede perdão, fala, nunca mais vou fazer, e aí isso vai só aumentando até chegar ao feminicídio. O que o programa Respeitar vem e faz? No primeiro crime ali de menor potencial ofensivo, que é aquele crime que está iniciando, ele já vai responder por aquilo que ele fez, mas em paralelo a isso, ele vai ser chamado pela justiça para que ele passe por uma metodologia que é a reeducação do homem agressor. Nós tivemos, no ano de 2024, 350 homens passaram por esse curso. Alguns homens, eles já estão agora passando por uma situação que eles estão dando a aula dessa reeducação. O que nós queremos? Audrey, é a proteção do homem? De maneira alguma. É a proteção da família, a proteção da mulher. Então, vocês podem acompanhar que em Santos, a gente há algum tempo não tem o feminicídio ocorrendo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a intenção é a prevenção ao feminicídio. Então, são políticas públicas que a gente incentiva, como o abrigo sigiloso para mulheres que têm aí esse risco, né, em relação à sua vida. É a única cidade a ter o abrigo sigiloso. Isso foi colocado quando eu estava como secretária de Desenvolvimento Social, mais 2 casas de passagem. Quando essa mulher passa por alguma situação de vulnerabilidade, fragilidade, essa mulher ela é acolhida. Então, são vários serviços existentes para que a gente tenha a proteção da mulher sendo concretizada. Eu vou daqui a pouco, inclusive na próxima entrada minha, eu falo sobre a Casa da Mulher e do endereço e tudo mais. Audrey, muito obrigada pela sua presença. Guarujá FM, como o Tuca colocou aqui, nosso diretor, está sempre de cara aberta para você, pro que precisar, tá bom? Nossa, muito obrigada. Muito obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo. Você ouviu Guarujá FM Entrevista.